Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui para degustar a alegria da nossa irmãzinha Val, que vem falar conosco hoje, mais uma vez, sobre a Boa Nova, né? O Evangelho de Jesus. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada pelo convite. Estou sempre à disposição de vocês sabem, né? Acabei de dar uma aulinha agora, a gente entra na live e vamos em frente. É uma alegria muito grande recebê-la e também a gente já está contando com o seu trabalho, né? Todas as quintas-feiras, falando para a gente sobre os chakras e a meditação. E a gente lembra que quem não pegou desde o começo pode entrar a qualquer momento, que sabe perfeitamente da sequência, né? E também nós temos os vídeos que ficam gravados, né, na nossa página, que podem ser revistos em outros horários também, né? E no YouTube do centro também. Estão sendo colocados todos no YouTube do centro. Isso, que bom. Está bem divulgado, né? Nós somos bem obedientes, né, Val? Jesus disse: ide, pregar o evangelho. Então, como diz São Francisco de Assis, se não, pelo menos com palavras, não é mesmo? É verdade. Convidamos a todos os irmãos para participarem conosco também, Val, na terceira jornada espírita do Centro Espírita 3 de Outubro, com o tema esse ano Brilha a Vossa Luz, e essa conta do momento será online, domingo, dia 8, a partir das 13 horas, com a participação de Jamiro dos Santos Filho, Dr. Wilson Lopes e Léo Canto. Vai ser uma maravilha, tá? Convidamos a todos. Vai ser rápido, algo até pelas 15h30, já está encerrando, mas muita gente boa falando, brilhe a vossa luz. Né? E também na outra quarta-feira, que nós voltamos às nossas palestras no horário normal, teremos o palestrante Rodrigo Ferreira. Podemos, então, fazer a prece inicial, né? Para ouvi-la. Vamos lá, então? Elevemos nossos pensamentos a Jesus, acalmemos os nossos corações, vamos entrar em sintonia com o amor divino. Deus, guia-nos por entre as trevas, ilumina nosso caminho, dá-nos forças para caminhar pelo estreito caminho da salvação. Orienta-nos para não nos julgar nem pior, nem melhor que ninguém. Que nenhuma injustiça nos faça injustos. Que as gratidões não nos tornem ingratos. Que nenhuma maldade que venhamos a receber nos faça mal. Que possamos, Pai misericordioso, preferir receber todas as injustiças e maldades a fazer uma só. Ajuda-nos a servir, mesmo nos pequenos atos, e auxilia-nos a vencer o egoísmo de querer ser servido. Ó Deus, que sejamos felizes, servindo com amor, sem contudo esquecer de fazer a felicidade dos outros. Faze de nossa vida um luminoso reflexo de sua luz. E que nossa irmãzinha Val, hoje, ferramenta usada por ti, seja ainda mais iluminada para compartilhar conosco a boa nova. Que assim seja. É com você, irmãzinha querida. Que Deus te abençoe. Beijo. Beijo. Abraço a todos os irmãos. Nós vamos falar de um tema bastante difícil, né? Hoje é um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 23, que é moral estranha, né? Então a gente vai falar, vou tentar colocar para vocês aquilo que eu acho que é interessante para vocês saberem, para a gente poder decifrar, né, isso que Jesus aí falou para a gente e que às vezes a gente não compreende muito bem o que possa ser. Então, vou pedir aí a ajuda da espiritualidade superior
para que eu possa passar essa mensagem com graça, com leveza, com harmonia, para que todo mundo possa compreender, para que todo mundo possa ver, né, através daquele olhar que eu quis passar para vocês sobre esse tema, que é um tema bastante complexo. Eu vou trazer, para poder ajudar nessa abordagem, alguns videozinhos, algumas animações que eu achei interessante, que podem fazer com que a gente vá compreendendo melhor essa temática desse capítulo. Então, ele começa o capítulo falando assim, odiar os pais, né? E isso já causa assim, como assim Jesus falou odiar os pais? E lá em Lucas, em São Lucas 14, 25 a 27 e 33, ele fala: como nas suas pegadas caminhasse grande massa do povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, a sua mulher e seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me diga, não pode ser meu discípulo, assim aquele dentre vós que não denunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. E lá em Mateus 10, 37, ele fala: aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho e sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Então, por isso que essa temática é complexa, porque parece que vai contra tudo aquilo que Jesus falou. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, tudo que é passado para a gente pelo Evangelho é a tradução do hebraico. E muitas vezes as palavras do hebraico, elas não são... o hebraico não tem uma lista de palavras tão grande quanto a gente tem na língua portuguesa, por exemplo, né? São menos palavras. As palavras, elas significam muitas coisas. Então, na hora de fazer a tradução, muitas vezes a gente traduz de uma maneira que não é exatamente aquilo que ele disse, certo? Então, vamos pensar nisso, né? Como assim odiar os pais? De que maneira? O que ele quis dizer com isso? Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, então a palavra odiar, na verdade, significa amar menos. A gente tem outro exemplo na Gênesis lá. Ele fala assim: e Jacó amou também mais a Raquel que a Lia. E Jeová, vendo que Lia era odiada, então, assim, na verdade, ela era menos amada, ela não era odiada. Né? Existia essa diferença aí que o Jacó fazia entre Raquel e a Lia. E então, lá na tradução, ele fala: e Jeová, vendo que Lia era odiada, então a gente percebe que esse odiada é amar menos. Cumpre despojar o termo odiar da sua acepção moderna como contrário ao espírito do ensino de Jesus. Então, a gente pode trocar esse odiar por amar menos. O que acontece? Nós temos mania, a gente tem essa tendência a amar muito e intensamente aqueles que estão próximos de nós, aqueles que são a nossa família. Então, a gente faz tudo, né, pela nossa família. A gente rompe qualquer tipo de barreira pela nossa família. A gente ultrapassa limite pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelo nosso irmão, pela nossa esposa. Eu sou capaz de matar alguém se alguém fizer mal a um dos meus filhos. E foi isso que Jesus tentou lá, né? Ele falou para que levasse o filho até o monte e desse o filho em sacrifício a Deus. Deus falou lá, né? Leve seu filho e me dê em sacrifício. Ele teria que matar o filho. Chegou na hora de fazer isso, Deus falou: você não precisa fazer isso, já me provou o seu amor. Então, é nesse sentido do desapego, né? E da não superproteção, no sentido de você amar suficiente e não além. A gente precisa amar intensamente os nossos pais, a nossa mãe,
né? O nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, nossa irmã, as pessoas que nasceram na nossa família, até porque nós espíritas sabemos que a convivência com essas pessoas é que vai fazer com que o nosso crescimento possa acontecer. A gente escolhe vir com essas pessoas e essas pessoas escolhem vir conosco para que a gente possa, dentro daquela perspectiva ali, né, familiar, crescer. A família é o nosso primeiro desafio na vida. A convivência com a família, né, diária, aquela troca que existe ali, e muitas vezes são espíritos que não são tão simpáticos assim, e que, unidos pelo laço do sangue, passam a ser família. Então, é nesse sentido que Jesus está falando, nesse sentido do super apego, da super proteção, de você até, por exemplo, com um filho, você super proteger tanto faz com que o filho perca suas características primordiais, né? Então, é isso que Jesus está falando. A gente precisa amar, mas não amar em excesso, porque o amor em excesso ele também é ruim. E o primeiro amor que a gente tem que ter é a nós mesmos, e não um amor egóico, mas um amor consciente, porque a gente tem como primeira missão o nosso próprio aprimoramento, a nossa própria memória, a nossa própria melhora. E para a gente se amar, a gente tem que amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, a gente precisa amar a Deus, amar a nós mesmos e aí amar o próximo. Esse o ensinamento. Amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, a gente precisa amar a Deus, amar a nós e aí amar ao próximo. E muitas vezes a gente coloca o amor ao nosso pai, à nossa mãe, ao nosso filho, à nossa filha, à nossa esposa, nossos irmãos, na frente de qualquer amor. E aí super protege. E aí vai tirando as características que essa pessoa tem. É como se você tivesse uma plantinha, ela precisa de uma dose de água para poder ficar bem, para poder sobreviver, para poder crescer. Se você põe pouca água, ela vai murchar, vai ficar seca e vai morrer. Se você põe muita água, você afoga a planta e ela também vai morrer. Se você põe água na dose certa, aí sim ela vai frutificar, ela vai crescer e vai ficar bonita. Então, o amor é a mesma coisa. Se você dá amor de menos, a pessoa não vai sentir esse amor. Se você dá amor demais, você poda a pessoa, você afoga a pessoa, você deixa a pessoa isolada do restante do mundo. Se você dá amor na dose certa, a pessoa tem condições de caminhar com as próprias pernas. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E esse odiar a seus pais se resume exatamente nisso. Então, eu vou colocar um videozinho para a gente assistir, para a gente ver o quanto é necessário, sim, valorizar a todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Some say you'll never be alone. Some say that things cannot go wrong. But when you come undone, it's true. Sometimes you feel it's only in the dark, you feel alone. In the dark, all hope is gone. Dreams go by and fade away. Feels so cold, left us strange. Who can the forces steal? No dreams when you are in too deep. Sometimes you feel it's only you. Don't give up
don't fall apart. Let the warmth inside your heart make you come back up again. Let the sun lead your way. As long as love fills your heart, you know you'll never fall apart. You know you'll never fall apart. As long as love fills your heart. Então, a gente percebe que o amor dos pais, o amor das pessoas mais próximas de nós, eles são muito importantes para nós quando dados na dosagem certa, né? A gente precisa desse amor, a gente precisa dos pais até um certo momento da nossa vida. Todos os seres que fazem parte do mundo são importantes para a nossa existência. Então, além dos pais, teve o médico, que teve toda a dedicação, né, que cuidou daquela criança, e teve o cachorro, que faz parte também da nossa vida, que faz parte da nossa essência. Os nossos bichinhos de estimação, muitas vezes, eles recuperam a gente e dão mais força para a gente do que até mesmo uma pessoa. Então, todas as pessoas que existem são importantes. É nesse sentido que Deus falou, amar menos, não superproteger, não exceder no amor, dar o amor no ponto, na dosagem perfeita, para que ele possa, então, frutificar dentro do coração daquele ser amado, para poder, então, esse ser amado ter impulso para poder viver a própria vida, e não ficar vivendo nas asas, debaixo das asas, o tempo inteiro do pai e da mãe. Nós, como pais, precisamos dar asas aos nossos filhos para que eles possam voar. A gente precisa ensinar aos nossos filhos como voar e não deixá-los presos a nós para que eles precisem depender da gente a vida inteira. Esse é o nosso papel. E o papel do nosso filho é voar. Conversando com uma psicopedagoga, que é psicóloga também, dado momento, ela disse, quando os filhos voam, os pais têm a certeza que fizeram um bom trabalho. Então, a gente precisa ter essa abertura com os nossos filhos. E os nossos filhos precisam ter a coragem de sair e viver a própria vida. Porque eles não vieram aqui para viver a vida dos pais, não vieram aqui para viver a vida dos parentes. Eles vieram para viver a própria vida. Então, eles precisam, sim, ser protagonistas da própria vida, caminhar com os próprios pés em direção àquilo que é melhor para ele, para cada ser. Nós somos seres únicos e irrepetíveis. Não existe ninguém no mundo como nós. Por isso, precisamos ser integralmente no mundo. E, enquanto estivermos na Terra, estar com todas as pessoas. E não com uma mais do que com a outra, mas com todas. Nesse sentido é que Jesus falou isso. No sentido de não superproteger, não deixar com que esse amor, né, filial, esse amor de irmão, fraternal, faça com que a gente superproteja esses seres em detrimento de outros seres. Existem casos, por exemplo, em que o filho é culpado, né? E o pai e a mãe vão dizer que não são culpados, vão proteger, vão deixar a culpa cair sobre outros, sabendo que o filho era culpado daquilo. Então, a gente precisa ser justo no mundo. E a gente precisa ter pernas para andar, asas para voar e coragem para viver a nossa própria existência. É nesse sentido que Jesus falou isso. Então, você precisa cumprir a sua missão na Terra. E essa missão, muitas vezes, é necessário que a gente deixe os nossos pais e vá seguir sozinho. É necessário que a gente deixe esse amor que sufoca para poder dar aquele amor no ponto certo. Jesus falou, precisamos ser o sal da terra. Para ser o sal da terra, a gente tem que dar a dosagem certa, a gente tem que ser o tempero certo. Não exagerar, porque a comida vai ficar impossível de comer, e nem botar sal de menos, porque a comida fica sem gosto. Então, ser o sal da terra.
E para ser sendo o sal da terra, a gente pode ser a luz do mundo. Então, muitas vezes, a gente precisa realmente deixar para trás, né, a nossa família, a nossa convivência, o nosso conforto, o nosso estado ali de conforto para sair, para poder trabalhar as nossas potencialidades e o que a gente realmente é no mundo, a nossa missão, a nossa grande missão no mundo. Ninguém evolui o outro, nem mesmo por amor. A evolução se dá por autoconhecimento. E quando a gente sai para viver a nossa própria vida, a gente vai ao encontro de nós mesmos, né? Em busca do nosso próprio eu e desse autoconhecimento. Então foi nesse sentido que Jesus falou, o não apegar-se de maneira tão intensa que aquilo seja uma obsessão, sim? Que aquilo não vire uma obsessão, porque a obsessão ela pode ser também de encarnado para encarnado. Abandonar pai, mãe e filhos. Nesse sentido aí, ele continua na mesma perspectiva de pensamento. Então, lá em Mateus 19, 29, ele fala: aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, seus irmãos, suas irmãs, seu pai ou sua mãe, sua mulher ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Então disse-lhe Pedro, lá em Lucas 18, 28 a 30, quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou, digo-vos, em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receberá, já neste mundo, muito mais, e no século vindouro, a vida eterna. E lá em Lucas 9, 61 a 62, disse-lhe outro, Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu, quem quer que, tendo posto a mão à charrua, olhar para trás, não está apto ao reino de Deus. Então, assim, ele está falando sobre as nossas escolhas. Quando nós escolhemos determinadas coisas, nós precisamos escolher por nós mesmos. Nós precisamos escolher pelo nosso bem. Nossas escolhas, elas têm que ser feitas a partir daquilo que vai ser. Nossas escolhas precisam sempre ser impregnadas de amor e também impregnadas de luz. Então, ele está falando aqui da capacidade de fazer escolhas e de fazer escolhas assertivas. E essas escolhas, elas não têm que ser pelo pai, pela mãe, pelo filho, pela esposa, ela tem que ser pela gente. A partir do momento que a gente faz aquela escolha, que a gente opta por aquilo ali, a gente caminha. E isso vai fazer com que todos possam caminhar de uma maneira mais efetiva. É nesse sentido que ele está trabalhando essa ideia do abandonar pai, mãe e filhos. No sentido de fazer escolhas assertivas, pensando no que vai ser bom para mim, mas não de uma maneira egóica, de uma maneira que faça com que a nossa consciência se abra, com que o nosso eu se expanda, e isso, então, vai reverberar de dentro para fora. O que vem de fora para dentro é do ego, o que vem de dentro para fora é do eu. Então, a gente precisa sempre trabalhar as nossas escolhas a partir da perspectiva do eu, fazendo com que o nosso espírito se torne mais leve. O espírito encarnado é chamado de alma, né? Segundo o Evangelho. Então, para que a nossa alma se torne mais leve. E quando a gente desencarnar, para que o nosso espírito esteja cada vez mais leve. A gente sabe que a gente reencarna em determinado planeta de acordo com o peso perispiritual que a gente tem. Então, quanto mais leve a gente se torna, mais evoluído a gente se torna. Então, ele está falando aqui sobre a questão das escolhas. Que escolhas eu estou fazendo no meu hoje, que muitas vezes eu não faço porque eu fico preso à opinião do meu pai, eu fico preso à opinião da minha mãe, eu fico preso à opinião da minha esposa, e eu não tenho a minha opinião, eu não sou protagonista da minha vida. Eu não posso pensar, tá bom, eles falaram isso, mas e eu? O que é melhor para mim? E o que for melhor para a minha evolução, o que for melhor para o meu crescimento espiritual, o que for melhor para eu alcançar a minha consciência, vai também reverberar para todos aqueles que estão ao meu redor.
Então, é nesse sentido. A gente não pode levar tudo que está na Bíblia ao pé da letra. A gente precisa observar. E o nosso coração dá essas respostas para a gente. Nosso coração traz para a gente essas respostas. Por quê? Porque nós temos a partícula de Deus dentro de nós. O reino de Deus não é fora, não é um lugar longe. O reino de Deus é dentro. Então, é aqui dentro que a gente precisa buscar todas as nossas respostas. É aqui dentro que a gente precisa trabalhar essas respostas também, para reverberar isso para o mundo. Não, ele está falando nesse sentido. Se recolhe, esteja com você mesmo, abandona todo o restante e entre em contato com o seu eu mais interior. E aí, aprenda a fazer as escolhas mais assertivas. É nesse sentido que ele quer que a gente abandone pai, mãe, filhos, esposas e por aí vai. Então, aqui numa outra explicação, né, não é rejeitar a família. Isso seria a negação da doutrina de Jesus. Mas sim, os interesses da vida futura prevalecem sobre os interesses humanos. Isso está de acordo com a doutrina de Jesus. Então, assim, o que eu vou fazer? O que eu vou plantar no meu hoje para colher amanhã? Tá bom, ouvi a opinião de todo mundo. Agora, peraí, o que eu acho mais interessante para que seja plantado no meu hoje? E, gente, vamos lembrar, o que realmente existe é só o que a gente tem hoje, é só o agora. O ontem já foi, e ainda há pouco já foi, e o amanhã a gente não sabe se a gente vai ter encarnado, a gente pode ter em outra situação. Então, a gente tem que plantar para colher, mas não colher talvez na Terra, a gente tem que plantar para colher para a eternidade. Então, quais as escolhas que eu estou fazendo hoje, que eu estou plantando hoje, para a minha eternidade? Somos espíritos imortais. Nós vamos desencarnar e vamos continuar a nossa trajetória. Então, as coisas que a gente tem no mundo, elas são efêmeras. Como diz no Evangelho, elas são empréstimos. Elas estão aqui todas emprestadas a nós, para que a gente possa usufruir dela enquanto a gente está na carne. Até o nosso corpo físico é um empréstimo da Terra para nós. Então, a gente tem de usufruir, sim, dessas coisas. Mas aquilo que a gente precisa valorizar mais é aquilo que a gente tem que buscar para a nossa melhora interior, para o nosso aperfeiçoamento interior. Quando a gente desencarnar, a gente vai mudar de posição, né? O nosso pai e nossa mãe podem vir numa próxima encarnação como nossos amigos, simplesmente, e não mais como pai e mãe. Então, se a gente tem esse apego exagerado ao pai, à mãe, aos filhos, à esposa, na próxima encarnação eles vão vir numa posição completamente diferente. Você vai amar menos essas pessoas na próxima encarnação. Porque nessa próxima encarnação, seu pai e sua mãe vão ser outras pessoas. A gente muda de posições, a gente sabe, nós que somos espíritas sabemos disso. Então, a gente precisa trabalhar isso em nós. O amor, ele tem que ser ágape, ele não pode ser focado. É difícil demais isso aqui, não é fácil, mas é esse o ensinamento que essa parte do Evangelho vem trazer para a gente. Por isso essa moral estranha. E se a gente analisar, ela não é tão estranha assim. Porque se a gente for encaixando essas ideias todas, a gente vai perceber que isso está para nós enquanto seres imortais. Nós mudamos de posição. Então a gente precisa amar todas as pessoas como a gente ama o nosso pai, como a gente ama a nossa mãe, como a gente ama o nosso filho. Claro que se a gente veio nessa família com essas pessoas, a gente tem uma missão com eles. Mas a gente precisa amar as outras pessoas também. Muitas pessoas, elas só amam a família. A gente tem que amar a família. Muito. Ela vai dar a base para a gente. Né? O nosso pai e nossa mãe, eles vieram com essa missão de nos lapidar para que a gente possa ser diferente nessa existência. E a gente tem que valorizar isso sim. Mas a gente precisa também amar a todos os seres, como Jesus nos ensinou. Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Então, a gente precisa plantar no hoje. Qual está sendo o meu plantio? Eu estou preso a algum preceito, preconceito, alguma crença limitante do meu pai, da minha mãe, e por isso eu não estou fazendo as coisas que eu tenho que fazer, que eu vim para fazer nessa encarnação? Eu estou preso aqui ao amor do meu filho, e por isso eu não consigo sair para fazer alguma coisa porque eu estou preso a isso? As coisas que prendem a gente, bloqueiam a gente, e fazem com que a gente fique ali, e não consiga evoluir. Então, tudo que prende, a gente precisa
soltar e deixar para trás, porque é pesado. Tudo que é pesado é nossa mentira. Tudo que é verdade é leve. A leveza é nossa verdade. Abandonar pai, mãe e filhos. A lógica da separação. A gente pode abandonar, por exemplo, no interesse da pátria, o que marcha em defesa do seu país, no interesse da família, os filhos que se casam e vão para casa, né? Vão para outra casa, saem da casa dos pais, no interesse da vida futura, como os apóstolos do Cristo. Então, assim, a gente precisa trabalhar a nossa missão. E a gente sabe dentro do coração qual é essa missão. Muitas vezes a gente fala assim, mas eu nem sei qual que é a minha missão. Todo mundo sabe. No fundo, a gente sabe. No fundo, a gente vai caminhando em direção a ela. No fundo, a gente sabe qual é o caminho que a gente precisa seguir. A gente, às vezes, é teimoso. E, às vezes, a gente se prende a conceitos e preceitos predeterminados anteriormente. Mas a gente precisa trabalhar as nossas habilidades para que elas possam ser colocadas a serviço do mundo. A gente está no mundo para servir e não para ser servido. Então, a gente precisa colocar as nossas competências, as nossas habilidades a serviço do mundo. É muito importante pensar nisso. E muitas vezes, quando a gente fica preso a esses amores que a gente coloca como maiores de todos, isso não deixa a gente sair para trabalhar essas habilidades para o mundo. É muito importante a gente pensar nisso. Pensar nas encarnações sucessivas que nós já tivemos e nas mudanças de posições que a gente já fez. Isso faz com que a gente tenha uma visão totalmente diferente das pessoas que estão ao nosso redor. Não para poder deixar de lado, mas como Jesus falou, para amar menos. Amar no tom perfeito. Amar na quantidade ideal, sendo o sal da terra. Então, voltando lá no texto de Gênesis, ele fala assim, portanto, o homem, e aí o homem, a gente vai pensar em humanidade, tá? Vamos abrir a nossa visão para a humanidade. O homem, adulto, maturidade. Deixará vai ser a mudança. Seu pai e sua mãe, modelo de família completa. Dentro de uma perspectiva, aí também a gente vai abrir o olhar para esse pai e mãe, de uma maneira bem abrangente, tá? A gente vamos abrir o nosso olhar e não fechar, sem julgamentos. E se unirá, nova família, a sua mulher, aí vai ser companheira, e aí vamos abrir também a nossa cabeça para qualquer tipo de relacionamento que exista na Terra. Se tornarão um processo de aprendizagem, isso é o quê? Um processo de aprendizagem, amizade, confiança, uma só carne, a intimidade profunda entre duas pessoas. Então, essa é uma possibilidade do abandonar o pai e a mãe, o casamento, seja com qualquer pessoa, né, para formar uma nova família. E existem mil e umas outras possibilidades da maturidade, da mudança acontecer na nossa vida para que a gente tenha esse processo de aprendizagem durante a nossa existência. Então, essa é uma possibilidade. Então, vamos aprender a não superproteger, né? A não colocar os nossos filhos em redomos, os nossos pais, as nossas mães, os nossos irmãos, a nossa família em arredomos, porque isso não vai ser bom para aquele, porque a gente vai sufocar essa pessoa. Então, para falar dessa coisa, né, de descaracterizar a pessoa por conta daquilo que a gente acha que está fazendo para o bem, a gente vai passar mais um.
Qual que é a nossa escolha, então? Ficar dentro da caixinha, ficar fora da caixinha. Respeitar as aptidões do outro ou podar o que o outro é a partir do que eu quero que o outro seja. Superar a caixinha e andar com as próprias pernas, sair dessa caixinha, ser um homem novo de novo, todo momento, como Paulo de Tarso nos mostrou que deve ser sempre novo a partir das experiências que a gente tem na vida. A gente pode superar todos os nossos preceitos, preconceitos, pontos de vista fixos que acham que a pessoa tem de ser assim ou tem de ser assado, que a gente tem de fazer assim, que a gente não tem nada. A gente pode tudo. Jesus falou isso pra gente. A gente precisa abandonar velhos padrões, deixar velhos padrões para trás. Essa coisa também
de pai, abandonar pai e mãe, muitas vezes a gente pode observar e ler como abandonar velhos padrões, abandonar velhos pontos de vista fixos que já não servem para nada, que vem acumulando na nossa vida, encarnação após encarnação, e que vem bloqueando a nossa vida, crenças que vêm bloqueando a nossa vida. Então, quebrar velhos paradigmas e ser sempre metamorfose, ser uma pessoa nova, de novo, sair da caixinha, ser fora da caixinha, caminhar com as próprias pernas. Talvez essa moral não seja tão estranha assim. Talvez a gente esteja vendo com os olhos completamente equivocados, dentro de velhos padrões. Precisamos quebrar esses padrões. E Jesus nos trouxe esse texto justamente para mostrar isso, para poder chocar, para que a gente possa se modificar a partir de então, fazendo escolhas mais assertivas, escolhas diferenciadas para a nossa vida. Eu sou um ser de luz e tenho toda a capacidade necessária para transformar a minha vida naquilo que desejo. É assim que a gente precisa se ver. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Se eu sou luz, eu tenho luz para dar. Eu posso transformar com a minha luz quem está ao meu redor. Se eu sou escuridão, eu não posso transbordar a luz. E eu vou continuar sendo mais um no meio da multidão. O que eu quero ser? Você pode fazer escolhas. Eu posso fazer escolhas. Que escolha eu serei? Esse filmezinho mostra muito bem isso, né? Outra parte desse capítulo fala: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E vem lá, em Lucas 9, 59, 60, disse a outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus retrucou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Que podem significar essas palavras? Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações procedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias que foram proferidas, não podiam conter censura àquele que considerava um dever de piedade filial e sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo, que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perecível. Não era censurar ao filho que deseja sepultar seu pai, mas sim os interesses da vida futura prevalecem sobre os interesses humanos. Quanto a ti, anunciai o reino de Deus. Ele está nos pedindo para estar a serviço e anunciando as palavras do Evangelho, anunciando a boa nova que ele veio trazer com o Evangelho, anunciando o verbo que precisa ser proferido para todas as pessoas, e anunciando também a questão do espiritismo, porque a gente sabe que a morte não existe. Então, agora, a pessoa que está lá, né, que passou pelo processo de desencarne, ela precisa continuar caminhando, precisa continuar evoluindo, só que num patamar diferente do nosso, porque nós temos o corpo aqui, que é um empréstimo da Terra. Então, a nossa missão ainda é estar na Terra. Agora, aqueles que já se foram, eles precisam ir. E nós não podemos ficar com pensamentos negativos com relação a ele, por mais difícil que isso seja. Cobrando, por que você foi? Por que você foi agora? Por que isso? Por que aquilo? Então, deixar a pessoa caminhar. Emanar para ela pensamentos de amor, pensamentos de paz, pensamentos de alegria, pensamentos de impulsão para que ela possa continuar seguindo o caminho dela sem ter que ficar olhando para trás e se preocupando ou se ocupando de nós que estamos aqui ainda cumprindo a nossa missão na Terra. Então, deixai os mortos aos mortos, ou seja, deixe com que eles vão, porque eles têm o trabalho deles para fazer. E nós vamos ter que continuar o nosso trabalho aqui na Terra. É difícil demais, mas é assim que é. Jesus lhe ensina dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito,
vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é na terra, mas no céu. Quem desencarna sai dessa grande matrix que é a terra, né, e vai verdadeiramente para o mundo que nos espera. Aqui nós estamos passando uma experiência na carne. E o nosso grande legado é a nossa evolução. É a nossa evolução. A gente só pode trabalhar pela nossa evolução. Pela evolução do outro, a gente pode contribuir para ela, se ele permitir, pelo livre-arbítrio dele. Senão, a gente só pode trabalhar pela nossa. Então, tem mais um videozinho. Eu falei para vocês que tinham vários videozinhos para a gente assistir, falando sobre essa questão do desencarne.
A gente precisa pensar e, na hora do desencarne de uma pessoa muito querida, ser resiliente, entender que tudo vem para melhorar a gente, por mais difícil que seja. A gente precisa desapegar da carne e saber que o amor é eterno. E que o amor ele ultrapassa barreiras de tempo, de espaço, ultrapassa todos os tipos de barreira. Então, a gente precisa entender que muitas vezes determinados espíritos eles já têm um grau de evolução tão legal que eles escolhem a hora de ir. Eles escolhem a hora de que eles precisam partir. Eles falam, não, o corpo físico já está ali tão, né, sem vida, já está. Se eu for, vai ser melhor para mim e para todos que estão ao meu redor. Primeiro para mim, depois para todos que estão ao meu redor. Para mim, com consciência, com esse olhar do eu. E quem fica precisa ser resiliente, entender que tudo que acontece vai ser para melhorar. Praticar o otimismo, uma etapa difícil que pode ser uma oportunidade. Lembrar de suas conquistas, você já superou circunstâncias difíceis e pode fazer isso de novo. Reescrever sua vida. Como nós nos vemos, modifica a forma como vemos o mundo. Apoie-se nos demais. Uma rede sólida de amigos, familiares é vital no momento de crise. E aí a gente percebe quem realmente é, né, nosso amigo e quem vira as costas para a gente, que não é. Muitas vezes a gente vai perceber que a gente se equivocou, né, em dedicar tanto amor a alguém que, na verdade, não era aquele alguém. Né? Não personalize os fracassos, evite se culpar. Todas as situações adversas, há múltiplos fatores. A culpa ela só traz para a gente karmas e mais peso. Então, a gente precisa entender que a gente é um ser em processo de evolução e que a gente vai errar. Então, nada de culpar, mas se compreender o momento pelo qual a gente está passando para poder, então, assimilar tudo aquilo de uma forma mais interessante. Ajude os outros. Ajudar os outros aumenta a nossa própria força de empatia. E a gente precisa ajudar dentro daquilo que a gente tem e não além do que a gente tem. A gente só pode dar o que a gente tem. Jesus falou, amar o próximo como a ti mesmo. Então, a gente precisa primeiro ter para depois dar. A gente só dá o que a gente tem. Gerencie o estresse. Ele não irá desaparecer. Assuma como um estímulo para e faça pausas. Saia da sua zona de conforto. Coloque-se em situações que suponham um desafio. Você ficará mais forte. Então, ser resiliente, compreender que aquela passagem daquele ser amado era necessária naquele momento. Ninguém chega e ninguém vai embora, né, na hora que não é para ser. Às vezes a gente pode até pedir a Jesus para ficar mais um pouquinho, e se a gente tiver esse merecimento, ele deixa. Ou a gente pode pedir a Jesus para a gente ir antes, e se a gente tiver isso, a gente também vai. Então, a vida, ela tem, a única coisa certa é o desencarne, né? A gente sabe que o corpo físico vai chegar uma hora que vai acabar o fluido cósmico universal que a gente projetou para o nosso corpo quando a gente reencarnou, e quando esse fluido acaba, o nosso corpo físico também para. E aí fica o nosso perispírito, o nosso corpo mental e o nosso espírito, que vão prosseguir na jornada. Então a gente precisa trabalhar o desapego. Desde o primeiro momento, o que Jesus está falando para a gente é isso, é não se apegar exageradamente a alguém ou a coisas, né? O único foco que a gente precisa ter é a luz que vem de Jesus, que vem de Deus. Por isso, seguir a Jesus e seguir a Deus, para que a gente possa ter o exemplo dos passos que a gente precisa dar em busca da nossa evolução, que é a nossa missão. A primeira coisa é aceitar a vida como ela é. Aceitando-a, o desejo desaparece. Aceitando a vida como ela é, a tensão desaparece. O descontentamento desaparece. Aceitando-a como ela é, a pessoa começa a sentir-se muito alegre, sem nenhum motivo aparente. Osho. Os que partem antes de nós concluíram a sua tarefa e estão livres dos tormentos da vida terrena. Mas, como nos amam, continuam ligados a nós pelo pensamento, pelo sentimento, pelo amor que nos dedicam. Eles vivem e nos esperam para o reencontro.
E como eles estão ligados a nós pelo pensamento, pelo sentimento, pelo amor, o amor é eterno, ele nunca se desfaz, os nossos pensamentos e sentimentos têm que ser o melhor. Então, vamos dedicar uma flor para essa pessoa que desencarnou. No livro Violetas na Janela, há o relato de que essa flor chega para a pessoa. Vamos dedicar um presente para essa pessoa. Vamos dedicar pensamentos de amor, pensamentos de paz, pensamentos de impulsionamento para que aquela pessoa possa estar lá e se sentir bem. E sabendo que a gente está bem aqui. E a próxima coisa que Jesus fala é: não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. Nossa, o que ele quis dizer com isso, né? Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos a sua própria casa. Vim para lançar fogo à terra. É o que é o que desejo, senão que ele se acenda. Tenho que ser batizado com um batismo, e quando me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não. Eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão. Pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas, umas contra as outras. 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. No processo de reencarnação desses últimos anos, muitos espíritos que não têm tanta afinidade vêm reencarnando juntos, para que eles possam, então, resolver, né, os seus defeitos, as suas imperfeições, trabalhando junto ao outro essas imperfeições. Vamos lembrar que o outro é o espelho do que nós somos. E se ele é o espelho do que nós somos, ele vai transmitir para nós aquilo que a gente precisa mudar em nós mesmos. Então, a gente precisa trabalhar junto com o outro para que a nossa modificação seja grande. Quando ele diz, eu não vim trazer a paz, mas a divisão, ele vem trazer exatamente isso. A luz para que a gente encontre a verdade. E a verdade não está nos paradigmas pré-estabelecidos. A verdade está muito além desses paradigmas pré-estabelecidos. Ela está muito além de tudo isso. Ela está nas novas percepções da vida que Jesus veio trazer para a gente, que é o amor. O que está fora do amor está fora do ensinamento do Cristo. O que está fora do amor não traz para a gente a verdade absoluta. Então, ele não veio trazer as respostas, ele veio trazer as perguntas, as dúvidas, no coração de cada um. Quebra esse paradigma, quebra essa velha crença que está aí depositada em você, quebra isso para que algo novo surja em você. Foi isso que Jesus quis mostrar para a gente com esses ensinamentos. Ele veio trazer a divisão e também fazer com que a reencarnação dentro das famílias seja a reencarnação com pessoas que não são tão próximas de você, para que os conflitos aconteçam e para que o crescimento, a evolução, a maturidade espiritual possa também acontecer. Então, vou passar um videozinho para vocês observarem a situação do vídeo.
a gente percebe que a pessoa ela pode se modificar. Muitas vezes, a partir de uma simples ação de um outro que tem um pouco de mais de luz naquela situação, ela pode se modificar. Então, nós podemos transmutar, sim, velhas crenças e pontos de vista fixos que a gente assume durante a nossa vida, buscando um novo homem, uma nova mulher que tenha dentro da gente, sendo metamorfose a cada instante da nossa vida. E aí é justamente sobre isso que Jesus vem falando para a gente. Ele não vai trazer a paz, ele vem trazer a espada, porque a gente precisa transmutar, transformar tudo que está dentro de nós, tudo que é velho, jogar fora, fazer uma modificação. Quando uma casa está muito cheia de entulho, muito cheia de tumulto, muito cheia de coisas, a energia da casa vai ficando pesada, pesada. Quando a gente vai tirando aquilo tudo, quando a gente vai limpando a casa, vai dando uma leveza, a gente passa um pano no chão, joga água, passa pano, faz, limpa tudo, pinta a casa, dá uma leveza. Isso também nós precisamos fazer com o nosso interior, fazer essa limpeza de crenças, de hábitos, de coisas que a gente repete, de velhos padrões que a gente estabelece para nós, e ir modificando isso, transmutando e transformando em coisa nova. Essa transformação, essa renovação, ela é necessária e rápido. André Luiz diz para a gente: somos arquitetos da nossa própria estrada e seremos conhecidos pela influência que projetamos naqueles que nos cercam. Nós arquitetamos a nossa estrada através das nossas escolhas. E a gente vai ser conhecido por aquilo que a gente transmite, por aquilo que a gente transborda nos caminhos por onde nós passamos. Como nós queremos ser reconhecidos? É exatamente isso. Jesus deixou perguntas. E nós que precisamos resolver essas perguntas. Essas perguntas causam revolução. É a pergunta que dá início a uma pesquisa científica e não a resposta. É a pergunta que vai dar início ao passo para que a gente possa ir em frente, para que a gente possa seguir em frente. Se a gente tiver todas as respostas, não vai ter graça. É a pergunta que faz a gente se virar em mil para poder responder. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não significa trazer desordem e confusão semeadas por Jesus. O mal viria dos homens e não dele. Mas sim, cóleras e conflitos em sua doutrina provocaria a luta atual, que a gente pode ver também como espiritismo, que é algo que a gente está lutando, que a gente está colocando para poder fazer com que as coisas se transformem, para mudar velhos padrões, para mudar velhas concepções e mudar, transformar a visão das pessoas, nossa visão, sempre a primeira nossa visão, para depois mudar a visão dos outros, através do trabalho, através do serviço, através do estar a serviço do Criador. Como Jesus, o Espiritismo, topa com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Então, aqueles que querem sair da caixinha, ficar fora da caixinha, aqueles que querem fazer as coisas de uma maneira diferente, sempre vão ser criticados, sempre vão causar alguma diferença, sempre vão causar alguma sensação nas pessoas. E é exatamente isso que Jesus veio trazer, essa modificação, que faz a pessoa sair da zona de conforto e ter que ir para outro lugar, e ter que sair dali e trabalhar de modo diferente, e pensar de modo diferente, e atuar de modo diferente no mundo, e ser protagonista da própria existência. Então, eu vou passar mais um videozinho para que vocês possam pensar um pouquinho sobre as atitudes que a gente tem durante a nossa vida. Se elas estão certas, se elas estão erradas, de que maneira essas atitudes podem modificar, podem se modificar e podem nos modificar as simples situações da vida.
Exatamente isso que Jesus veio trazer. A Terceira Guerra Mundial. Que Paulinho gostava de dizer. Na verdade, ele não gostava, né? A Terceira Guerra Mundial. Que Paulinho dizia. Ela está dentro de nós. Essa guerra, ela é interna. Ela se coloca dentro de cada pessoa. Ela se faz dentro de cada um. Para que cada um possa se renovar, para que cada um possa se modificar, para que cada um possa ser a transformação que Jesus pediu. A Terceira Guerra Mundial é a guerra da gente com a gente mesmo, dos nossos instintos que estão lá, né, ainda bastante ativos, para a gente passar para os sentimentos,
Por isso nós estamos no meio do caminho, são as sensações. Chico Xavier dizia: a melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos, capazes de errar, talvez ainda mais desesperadamente que os outros. Então, quando a gente entende que não é só o outro que está errado, que não é só o outro que tem defeito, que não é só o outro que precisa melhorar, que não é só o outro, que somos nós em primeiro lugar, que a reforma íntima começa dentro de nós, que as modificações começam em nós, amai ao próximo como a ti mesmo. A gente só pode amar ao próximo se a gente se amar. Se nós reconhecermos os nossos erros, as nossas debilidades, nós podemos consertar essas debilidades. Enquanto não reconhecermos, elas vão ficar lá e vão continuar as mesmas. Se a gente reconhece, a gente transmuta, modifica e anda e caminha. Então, vamos entender quem somos, para a partir disso modificar o que precisamos ser modificado e aprimorar aquilo que nós já temos de bom. Tem uma historinha também sobre um monge e um barco, que esclarece e elucida bastantes coisas para gente. Vou contar essa historinha para vocês. Tem uma historinha que conta que tinha um monge que estava com muita vontade de meditar. E daí ele pegou, mas ele queria meditar sozinho, ele não queria meditar no meio das pessoas, dos outros monges. Então ele pegou um barquinho e foi lá para o meio do lago para poder ficar solitário meditando. Ele meditou muito, entrou em profunda meditação, esvaziou toda a sua mente de todos os pensamentos e ficou em contato com o seu eu mais profundo. Nisso, ele sentiu um outro barco que trouxou um barco dele, né, que se encontrou com o barco dele. E ele se assustou. E ele pensou: alguém deve ter batido no meu barco. Quem é essa pessoa infame que bate no meu barco e interrompe a minha meditação? E ele decidiu então abrir os olhos para poder xingar essa pessoa, sentindo uma raiva enorme subindo por dentro dele. Quando ele abriu os olhos, ele percebeu que o outro barco estava vazio. E quem tinha impulsionado o barco em direção ao barco dele foi o vento. E ele entendeu que, na verdade, aquela raiva não vinha de fora para dentro, vinha de dentro para fora. E esse foi um grande aprendizado que ele teve, um grande momento de epifania, um momento de descoberta, em que ele percebeu que ele podia muito bem controlar aquela raiva, porque não tinha nenhum ser ao redor dele que tivesse impulsionado aquele momento para ele. Quando ele voltou para a Terra, ele entendeu isso, e toda vez que algo externo fazia com que ele sentisse raiva, ele se controlava e entendia que aquela raiva podia ser minimizada e acabada, porque ela vinha de dentro para fora e não de fora para dentro. Nós precisamos aprender isso com todas as nossas viagens, com todos os nossos caminhos, em todas as estações que a gente passa, em todos os encontros com as pessoas e situações. Aprender a entender que os sentimentos, eles vêm de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, a gente é que expande essa energia desse sentimento. Aprender isso é uma grande lição da vida e faz com que a gente consiga melhorar os nossos instintos e transformar isso em sensação para depois se transformar, então, em sentimento, assim como manda o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois dessa historinha, vamos pensar com Francisco de Assis. Para pregar a paz, primeiro você deve ter a paz dentro de você. Cada um dá o que tem. Se a gente não tem para dar, a gente não pode dar. Vamos ser a regeneração. Não vamos esperar que ela aconteça. Vamos ser a regeneração hoje. Sendo regeneração, a gente está se preparando muito melhor para o mundo que a gente tem hoje. E a gente vai reverberar para o mundo amor, paz, harmonia,
vai reverberar em torno de nós mesmos todos esses sentimentos de luz. E aí a gente vai fazer com que o outro pense e faça com que dentro dele aconteça também a Terceira Guerra Mundial, que Jesus veio trazer para a gente. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, eu vim trazer a transformação, eu vim trazer a renovação que cada um precisa fazer dentro de si próprio, que cada um precisa fazer para se conhecer, para se alcançar, para encontrar o reino de Deus que está dentro. Reforma íntima, mergulho para dentro. Construir a paz de dentro para fora. Essa é a grande mensagem desse capítulo aí. Transformar-se, renovar-se, fazer com que tudo seja novo a cada dia. Assim como o sol nasce todos os dias, precisamos também renascer a cada dia de um modo novo, de um modo diferenciado, de um modo diferente. Que nós possamos, então, ser essa paz que nasce de dentro, a partir do reconhecimento de tudo que a gente precisa modificar, através do abandono de velhas crenças, de velhos pontos de vista fixos, de velhas crenças negativas, que fazem com que a gente fique estagnado diante de situações, diante a momentos, diante a pessoas. Que faz com que a gente fique estagnado diante de situações, diante de momentos, diante de pessoas. Sejamos, pois, essa transformação. Aquí te lo dejo. Ya sé que no es el sitio más adecuado para él, pero mira, es que estamos saturados. En cuanto podamos, nos lo llevamos a un sitio más acorde con su situación. Aquí tienes los informes, las medicinas. Esta es la última valoración. Y en esta maleta están todas sus pertenencias. De acuerdo, firma aquí y ya está todo. María, ¿otra vez por los pasillos? ¿Quieres hacer el favor de salir al recreo con los demás niños? ¡Niños! ¡Niños! Este es vuestro nuevo compañero. Como veis, es un poco especial. Pero entre todos tenemos que conseguir que se sienta a gusto el tiempo que esté entre nosotros, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Recordáis que ayer hablábamos de la importancia de las comas? Las comas pueden cambiar el sentido de una frase hasta convertirla en otra completamente diferente. Aquí por lo menos te dará el solecito un rato. Ahora vuelvo, ¿vale? Pero María, ¿dónde vas? Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María. Bienvenida al cole. ¿No sabes andar? Ni hablar. ¿No sabes nada? ¿Qué te pasa? Eres un poco raro. Mira, es muy fácil. Si quieres mover una mano, haces así. Y la mueves. Y si quieres hablar, haces así. Hola. Y lo haces. María, ven a jugar con nosotras. Y si te pica un brazo, ¿cómo te rascas? Yo cuando me pica un brazo no me puedo aguantar. ¡Jo, María! ¿Pero qué haces? ¿Quieres jugar conmigo a la comba? Mira, es muy divertido. ¡Qué rara es María! Ya
Ya sé lo que te pasa. A ti lo que te gusta es el fútbol. Máxima concentración. El delantero va a chutar. Es el máximo goleador del campeonato. Pero la portera es la más chula de la competición. Impresionante patadón le ha dado al balón, que se acerca como una bala a la portería. ¡Gol! 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 Un niño en la silla de ruedas ha metido gol. ¡Gol! Pero qué rara es María. Señor, déjame a mí, que yo puedo. Muy bien, de acuerdo. Chocolate, chocolala, chocotete, chocolate. Érase una vez una bruja enamorada de un príncipe. 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¡Capitán! ¡Salve a la doncella! ¡Auxilio, capitán! Solo vos podéis salvarme. No conseguiréis salvarla. La doncella está a buen recaudo. ¡Jo, jo, jo! El príncipe y la bruja fueron felices por siempre jamás. 1, 2, 3, al escondite inglés y mover las manos ni los pies. 1, 2, 3, al escondite inglés y mover las manos ni los pies. ¡Ah, te he pillado! ¡Sí! Tú solito lo has conseguido. Vas a recuperarte y vas a andar y también hablar y vamos a viajar por todo el mundo. ¿Sabes que hay sitios donde comen hormigas? Bueno, no hace falta que comamos hormigas. María, hoy no puedes salir al recreo. Mira, está muy cansadito. Si quieres, puedes quedarte aquí con él y le haces compañía. ¿Qué te pasa? ¿No te apetece jugar hoy? entrenadora del mundo. Seguro que ha sido él. No nos podíamos imaginar que estuviera tan malito. Nunca se está preparada para algo así. Bueno, por lo menos ha sido por la noche y sin sufrir. La verdad es que su cara era de alegría. No
sé cómo se lo vamos a decir a los niños. Sobre todo a María. Se había hecho muy amiga de él. Ya lo sé. Recogeremos sus cosas lo antes posible. Siento que hayas tenido que pasar por este trance. Buenos días, niños. Soy María, vuestra nueva profesora. Para fechar, vamos assistir a mais um videozinho que fala de amor. Sejamos, pois, esse amor ágape, esse amor que Jesus veio trazer para a gente. Esse amor que não tem um foco, não foca no pai, na mãe, no filho, na esposa. Tem sim essas pessoas como pessoas primordiais na vida, mas que sabe distribuir amor de modo igualitário a todos os seres que aqui na Terra vivem, sejam humanos, sejam animais, sejam plantas, sejam minerais. Todos precisamos de amor. Amor ágape. Esse amor que Jesus veio trazer para a gente, o grande ensinamento. Sua mente é um espaço sagrado, na qual nada de mal pode entrar, exceto com sua permissão. Coloquemos então na nossa mente os pensamentos de amor que Jesus veio trazer. Ele traz a revolução para que dela brote o amor. Brote uma flor no meio do asfalto. Brote e frutifique no nosso coração de pedra, de espinho, aquilo que precisa brotar, a palavra de Deus, o amor de Deus e o caminho de Deus. Newton dizia, o que sabemos é uma gota e o que ignoramos é um oceano. Então vamos fazer com o que sabemos tudo o que podemos para sermos aquilo que Jesus espera de nós. Seres perfeitos. Sede o sal da terra. Sede a luz do mundo. Pessoal, esse tema é muito complexo, né? Ele é um tema muito profundo e ele precisa de mais tempo para a gente poder falar. Mas o nosso tempo se esgotou nesse momento. Então, eu gostaria de agradecer a vocês, né, a presença de todos. Queria pedir também
queria agradecer aos encarnados, aos desencarnados, as pessoas que estão assistindo agora e as pessoas que vão assistir depois, pela presença e pela energia que jorraram aqui. Eu não sei se eu consegui passar a mensagem, mas eu falei através daquilo que eles me pediram para falar, os meus mentores. Tá certo? Então, vamos fazer uma oração para a gente finalizar, agradecendo a espiritualidade superior, aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, a Jesus e a toda a falange de luz que protege o Centro Espírita 3 de Outubro de Varginha, todos os centros espíritas que protegem a nós individualmente, as pessoas que não são espíritas, aqueles que têm interesse na doutrina, que todos possam ser abençoados, que todos possam ser iluminados e que a gente saia daqui com uma centelha nova, para que a gente possa ter aprendizados novos dentro dessa perspectiva nova que Jesus trouxe para a gente. Deixar velhos padrões para trás, deixar velhos pensamentos para trás e ser metamorfose a cada dia, a cada passo da nossa vida. Que assim é e que assim seja. Gratidão a todos. Até uma próxima oportunidade.